Donald Trump se encontrou com Volodymyr Zelensky em Washington e uma questão se destacou. O Ocidente deveria impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia? Zelensky vem pedindo isso desde os primeiros dias da invasão, implorando por proteção contra os mísseis e drones russos que destroem bairros civis noite após noite. Trump não se comprometeu, apenas lançou a ideia, observou as reações e deixou a porta aberta. Mas, por trás das câmeras, isso não era só sobre a Ucrânia. Era sobre traçar uma linha no céu que poderia arrastar o mundo para uma guerra. Zelensky vê salvação, Putin vê provocação e Trump, bem, ele está jogando dos dois lados. Neste vídeo, vamos explicar por que essa ideia continua voltando e por que a solução para isso não é tão simples quanto você pode pensar. O debate sobre uma zona de exclusão aérea não é novo. Esse tema circula desde o início da invasão da Rússia, em 2022, e continua sendo um dos mais polêmicos da política mundial. Para entender por que essa ideia continua ressurgindo, precisamos revisitar suas origens. Nem em 2022, com a invasão da Rússia, nem em 2014, quando a Crimeia foi tomada. Em 1994, a Ucrânia tomou uma decisão que ainda influencia tudo hoje. Na época, a Ucrânia havia se libertado da União Soviética. Durante a separação, herdou um enorme arsenal de armas nucleares. Estamos falando de mais de 1.900 ogivas estratégicas, tornando o país a terceira maior potência nuclear da época. E, como você deve ter imaginado, isso é poder de fogo suficiente para assustar qualquer um. Na época, o mundo não queria mais países com armas nucleares. Então a Ucrânia assinou voluntariamente o Memorando de Budapeste em 5 de dezembro de 1994. O acordo previa que a Ucrânia entregaria todas suas armas nucleares em troca. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia prometeram manter a Ucrânia segura, respeitar as fronteiras da Ucrânia e proteger sua segurança. Disseram que interviriam se ameaçassem ou usassem força contra a Ucrânia. Parecia um acordo sólido. Desista das armas nucleares e obtenha garantias de segurança. Em 1996, a Ucrânia já havia se livrado das armas, inclusive enviando algumas para as usinas de energia da Rússia. Hoje em dia, essa promessa parece vazia para muitos ucranianos. A Rússia retomou a Crimeia em 2014 e, em 2022, iniciou uma invasão em larga escala, violando todo o acordo. Estados Unidos e Reino Unido enviaram dinheiro e armas, mas não é uma defesa inabalável. A Ucrânia acreditava que a ajuda evitaria mortes de seus cidadãos, o que não ocorreria se ainda possuíssem armas nucleares. Mais de 13.800 civis morreram desde o início da invasão. Em julho de 2025, foram 286 mortos, o pior número em meses. São pessoas de verdade, famílias, crianças, avós pegos em uma guerra que disseram que não aconteceria. A Ucrânia continua pedindo uma zona de exclusão aérea por causa dessa promessa quebrada. Eles se sentem traídos, e cada míssil que atinge a Ucrânia aprofunda ainda mais essa ferida. Desde o início da guerra, em 2022, poucas semanas depois que a Rússia invadiu, Zelensky tem pressionado por uma zona de exclusão aérea. Ele fez chamadas de vídeo com líderes mundiais, pedindo o fechamento dos céus. Isso não foi apenas uma jogada política para reunir apoio interno. Embora tenha ajudado nisso, era uma questão de sobrevivência. Em cidades como Kyiv, Kharkiv e Mariupol, sirenes de ataque aéreo tocam várias vezes ao dia. As pessoas correm para porões ou estações de metrô, esperando que o próximo míssil não atinja suas casas. Em julho de 2025, a Rússia lançou mais de 1.000 mísseis e drones contra escolas e hospitais. Para os ucranianos, uma zona de exclusão aérea não é apenas uma política, é um escudo contra esse terror diário. Zelensky manteve a pressão, mencionando isso em discursos e reuniões, inclusive naquela com Trump na semana passada. Pesquisas na Ucrânia indicam que mais de 80% querem ação ocidental mais forte. Para muitos, fechar o céu simboliza proteção e mostra que o mundo se importa. Quando palavras e sanções não são suficientes, mas também há uma camada estratégica nessa tarefa. Autoridades ucranianas disseram que dominar parte do espaço aéreo poderia alterar o rumo da guerra. A Rússia usa o poder aéreo para bombardear cidades e dificultar o deslocamento seguro de tropas e equipamentos ucranianos.
Uma zona de exclusão aérea, mesmo que apenas sobre uma região, poderia permitir que a Ucrânia realocasse forças mais rapidamente, evacuasse civis com mais segurança e reabastecesse as unidades da linha de frente, sem precisar olhar constantemente por cima dos ombros. Eles afirmam que isso inclinaria a guerra a seu favor, não por dominar o espaço aéreo, mas por finalmente poderem avançar em terra com confiança. É por isso que Zelensky não está apenas fazendo um apelo emocional aos líderes ocidentais, ele está tentando mudar a forma como a guerra é travada. Porque Trump está cogitando essa ideia antes proibida. Ele não costuma se envolver em conflitos externos. Ele faz acordos e aparenta força sem entrar em guerras longas. No primeiro mandato, impôs sanções à Rússia, mas buscou bom relacionamento com Putin. Em 2025, ele usa a zona de exclusão aérea como moeda de troca. Na reunião, ele propôs apoio aéreo dos Estados Unidos da América, como caças ou defesas antimísseis, para áreas específicas, mas só dentro de um plano de paz maior. Ele afirma que não quer tropas em solo, alinhado à sua postura de priorizar os Estados Unidos da América. Seus eleitores aprovam a imagem de firmeza. Eles não querem outro Iraque ou Afeganistão. Pesquisa aponta que 59% dos americanos não confiam na atuação deles sobre Rússia e Ucrânia. Agora, 51% dos republicanos apoiam a ajuda militar, 21 pontos a mais que no ano passado. Isso é uma mudança, mas ainda é difícil convencer os eleitores a apoiarem algo tão arriscado quanto uma zona de exclusão aérea. Os comentários de Trump sugerem que ele está testando as águas, talvez para pressionar a Rússia a negociar ou para mostrar algo aos aliados. Ele leva a liderança a sério, mas sabe que é arriscado. Uma zona de exclusão aérea total pode levar os Estados Unidos da América a confronto direto, difícil de justificar internamente. Vamos recuar um pouco antes de seguir. Falamos sobre zona de exclusão aérea, mas o que isso significa? Simplificando, uma zona de exclusão aérea não é apenas um gesto diplomático, é uma missão de combate. Isso significa declarar que certas aeronaves estão proibidas de voar em uma área designada e, em seguida, fazer cumprir isso com o uso da força. Essa fiscalização está longe de ser passiva. Isso exige caças no céu dia e noite, prontos para interceptar e abater os infratores. Às vezes, é preciso neutralizar ameaças terrestres, como radares, lançadores de mísseis e centros de comando. Mesmo fora do país protegido, esses sistemas podem ser atingidos. Isso é doutrina, não teoria. Na Ucrânia, jatos da OTAN patrulham 24 horas prontos para abater aviões, drones ou mísseis russos ao entrarem no espaço aéreo ucraniano. Isso implica atacar defesas aéreas russas, inclusive na Bielorrússia ou dentro da Rússia. Não é só proteger civis, mas enfrentar diretamente as forças russas. É uma situação perigosa e beira a guerra. Isso não seria a primeira vez que os Estados Unidos impõem e defendem uma zona de exclusão aérea. Lembre do Iraque, depois da Guerra do Golfo. Entre 1991 e 2003, Estados Unidos da América e aliados fizeram milhares de missões para evitar que Saddam Hussein bombardeasse seu povo. Eles não apenas patrulhavam, eles destruíam radares e baterias antiaéreas. Entre 93 e 95, a OTAN criou uma zona de exclusão aérea na Bósnia para impedir voos sérvios e conter a limpeza étnica. Na Líbia, em 2011, a zona de exclusão aérea criada para proteger civis resultou no colapso do regime de Gaddafi pela Força Aérea da OTAN. Essas missões funcionaram porque os adversários estavam fragmentados, mal armados e incapazes de retaliar com força significativa. A Rússia não é esse tipo de adversário, pois tem uma força aérea moderna e mais de 5.900 ogivas nucleares. Se a OTAN derrubar um jato russo, não estará apenas impondo uma zona, estará arriscando um confronto direto com uma potência nuclear. A maior potência nuclear do mundo. Se formos considerar a quantidade de armas, essa é a diferença. Tentar impor esse tipo de força à Rússia não seria dissuasão, seria uma escalada. E isso nos leva diretamente ao motivo pelo qual as chances de uma zona de exclusão aérea ser estabelecida sobre a Ucrânia são praticamente inexistentes. Imagine caças da OTAN patrulhando a Ucrânia e mirando em um avião russo que cruzou a linha. Eles abatem o avião. E agora? A Rússia não simplesmente ignora isso. Eles poderiam retaliar atacando uma base da OTAN na Polônia ou enviando caças para desafiar patrulhas. De repente, não é só Ucrânia e Rússia, mas OTAN contra a Rússia.
o que muda totalmente o jogo. Ambos os lados possuem armas nucleares capazes de destruir países em minutos, e não ache que a Rússia hesitaria em usá-las. Putin afirmou que considera uma zona de exclusão aérea um ato de guerra. Em 2022, ele alertou que qualquer país que impusesse uma seria tratado como combatente. As apostas são altíssimas. Veja a história. Na crise dos mísseis de Cuba, em 1962, um avião espião dos Estados Unidos da América quase foi abatido, quase provocando lançamentos nucleares. Ou considere o exercício Able Archer, de 1983, quando a União Soviética pensou que um treino da OTAN era um ataque real e preparou armas nucleares. Um erro hoje, como um piloto errando o alvo, pode causar uma reação em cadeia. Os líderes sabem disso, e é por isso que eles são tão cautelosos. Ninguém quer ser o responsável por iniciar, sem querer, uma catástrofe global ao irritar Putin. A história mostra como as coisas podem sair do controle rapidamente, mesmo sem invasões completas. Na Guerra da Coreia, anos 1950, pilotos dos Estados Unidos da América e União Soviética duelaram nos céus da Coreia do Norte, apesar da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não participar oficialmente. Aviões americanos abateram vários MiGs soviéticos, e pilotos soviéticos reagiram disfarçados com uniformes chineses. Esses confrontos quase provocaram uma escalada direta mais de uma vez. Isso mostra que conflitos aéreos costumam confundir fronteiras políticas. Na Ucrânia, pilotos russos voariam sob ordens de Moscou, usando suas bandeiras e sem fingimento. Cada avião interceptado, cada míssil disparado pode ser o início de algo que nenhum dos lados planejou, mas do qual não poderiam recuar. O custo é outro fator importante, por isso, ter uma rede tão ampla não seria barato. Analistas militares estimam que impor uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia exigiria de 500 a 800 missões por dia, dependendo da atividade russa. Isso envolve centenas de aeronaves, sistema de alerta e controle aerotransportado, aviões de vigilância, reabastecedores, plataformas de guerra eletrônica e caças de escolta, todos operando continuamente. Milhares de militares precisariam ser enviados a bases regionais, com suporte de centros logísticos para combustível, manutenção e munições. Segundo especialistas em defesa, o custo passaria de 10 bilhões por mês, sem incluir perdas com possíveis aeronaves abatidas. A operação na Líbia, bem menor e menos contestada, custou mais de 11 bilhões em poucos meses. Para comparação, a Ucrânia é um campo de batalha mais difícil, com defesas aéreas, céus disputados e grande poder militar. Não estamos patrulhando um deserto vazio, mas indo direto para a batalha. Há também um problema legal. Zonas de exclusão aérea exigem aprovação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Mas a Rússia, com poder de veto, é membro permanente. Eles impediriam isso imediatamente. Sem apoio da Organização das Nações Unidas, a OTAN poderia ser vista como violando o direito internacional, mesmo tentando salvar vidas. Na Líbia, a Organização das Nações Unidas aprovou, mas a situação seguiu complicada no Iraque e na Bósnia. Foi feito sem uma aprovação clara da Organização das Nações Unidas e chamado de intervenção humanitária para a Ucrânia. Alguns defendem flexibilizar as regras devido à destruição e às mais de 49 mil vítimas civis desde 2022. Outros alertam que isso pode fazer a OTAN parecer vilã e dar à Rússia uma vitória de propaganda. É uma escolha difícil. Salvar agora ou arriscar depois? Sem respaldo legal, Moscou pode chamar qualquer ação de invasão ocidental. Mesmo que o objetivo seja defensivo, a OTAN ainda não está em sintonia. A aliança tem 31 membros e nem todos veem isso da mesma forma. Polônia, Lituânia e Estônia pressionam por ações mais duras. Eles ficam perto da Rússia e sentem a ameaça diariamente. A Polônia acolheu mais de 3 milhões de refugiados ucranianos desde 2022. Viram mísseis russos caírem perto da fronteira e até no próprio espaço aéreo. Eles querem mais armas e talvez apoio aéreo para a Ucrânia contra a Rússia. Mas jogadores maiores como a Alemanha e a França estão recuando. Eles estão preocupados com o que uma guerra mais ampla faria com suas economias. Em 2022, após a Rússia cortar o gás, o preço da energia na Europa triplicou, com o gás natural a 300 por megawatt-hora. Um conflito direto tornaria isso insignificante. A Alemanha enviou tanques e defesas aéreas, mas hesita em se envolver em conflitos.
A França diz apoiar a Ucrânia, mas não apoiou a zona de exclusão aérea na cúpula da OTAN em Haia, em junho de 2025. Eles decidiram investir cerca de 50 bilhões de euros na Ucrânia em 2024, com outro grande pacote previsto para este ano. Mesmo assim, evitaram dar à Ucrânia adesão plena, mostrando divisão. Alguns países querem se comprometer totalmente, enquanto outros querem manter a porta aberta para negociações com a Rússia. Outro aspecto a considerar em toda essa situação é como isso parece sob uma ótica psicológica para a Ucrânia. Uma zona de exclusão aérea é uma questão de sobrevivência. É a diferença entre uma família dormir segura ou correr para um abrigo de madrugada ao soar das sirenes. Para a Rússia, é uma questão de orgulho e medo. O Kremlin diz ao povo que a OTAN quer humilhá-los ou destruí-los. Não é só propaganda, isso envolve medos reais de cerco que preocupam a Rússia desde a Guerra Fria. A mensagem sustenta o apoio a Putin, apesar da guerra longa. A mídia estatal reforça isso e é eficaz. Pesquisas indicam que 70% dos russos apoiam a guerra, pois a veem como defesa do país. Uma zona de exclusão aérea alimentaria essa narrativa, fortalecendo o argumento de Putin. Em casa, a mesma ideia pode ser duas realidades distintas, conforme o lugar onde você está. Isso serve como um lembrete de que, de certa forma, esse debate não é sobre o que é certo ou errado, mas sobre como as pessoas percebem a própria sobrevivência. Se a zona de exclusão aérea é arriscada, outra opção é fornecer mais ferramentas para a Ucrânia se proteger. O Ocidente já aumentou esse apoio. Em 2025, após anos de pedidos, a Ucrânia recebeu seus primeiros caças F-16. Esses aviões e veículos especializados permitem à Ucrânia enfrentar ataques aéreos russos. Sistemas de defesa aérea como o Patriot derrubaram centenas de mísseis. Segundo relatos, já barraram mais de 80% das ameaças em certas áreas. A Ucrânia aposta forte em drones. Eles formaram um exército de drones que atacou alvos russos, incluindo refinarias de petróleo, a centenas de quilômetros no interior da Rússia. Essa busca por autossuficiência é aprovada pelo Ocidente e permite ajudar a Ucrânia sem expor pilotos da OTAN ao perigo. Está ocorrendo uma mudança silenciosa nas guerras, alterando totalmente a ideia de zona de exclusão aérea. Ucrânia e Rússia estão travando a maior guerra de drones da história. Centenas de drones baratos, de longo alcance e suicidas fazem missões diárias dos dois lados. Antes usados só para reconhecimento, agora são força aérea e difíceis de deter. Zonas tradicionais de exclusão aérea são feitas para impedir caças e bombardeiros, não enxames de drones que custam algumas centenas de reais e voam abaixo do radar. Esta pode ser a primeira guerra em que a negação do espaço aéreo ocorre por estações de interferência, guerra eletrônica e combate entre drones, e não por jatos. O campo de batalha mudou e as regras antigas talvez não se encaixem mais. Outra opção é uma zona de exclusão aérea limitada para corredores humanitários, protegendo entregas de ajuda ou evacuações. Seria fechamento parcial do espaço aéreo, mantendo rotas seguras para entrega de alimentos ou retirada de pessoas. Corredores humanitários já foram usados antes, mas sempre equilibram proteção e provocação. Na Síria, por exemplo, corredores aéreos temporários foram criados para permitir a entrega de alimentos em cidades sitiadas, com respaldo de acordos internacionais. Ainda assim, as aeronaves foram atingidas por tiros de forças do regime e dos rebeldes na Ucrânia. Corredores humanitários podem usar rotas aéreas patrulhadas por drones ou aviões escoltados para levar ajuda a áreas atingidas como Kherson ou Zaporizhia. Mesmo assim, é arriscado, já que a Rússia pode considerar um desafio, mas é menos provável iniciar uma guerra total. Algumas propostas incluem fiscalização conjunta, talvez com países neutros como a Suíça ou esquadrões aéreos de paz da Organização das Nações Unidas, mas essas ideias geralmente emperram nas negociações. A Rússia provavelmente violaria o espaço aéreo, interferindo no sistema de posicionamento global ou voando perto para testar a reação. Até um erro ou drone abatido poderia encerrar a operação de repente. Mesmo assim, muitos na Ucrânia preferem tentar a não fazer nada. Corredores aéreos limitados talvez não salvem todo o país, mas podem salvar vidas nas áreas mais afetadas. Depois, há a abordagem de longo prazo, garantias de segurança que não envolvem combate. Isso pode envolver mais treinamento às forças ucranianas,
maiores pacotes de ajuda ou acordos de apoio. Sem a adesão à OTAN em 2024, os Estados Unidos da América e outros países assinaram acordos para fornecer bilhões em armas e treinamento durante a próxima década. Não é a zona de exclusão aérea que a Ucrânia deseja, mas serve de apoio. O problema é que a Ucrânia quer mais do que promessas. Eles querem ação imediata, não em 10 anos. Curiosamente, enquanto pede uma zona de exclusão aérea, a Ucrânia tenta criar sua própria versão. Com Patriot, Iris-T e NASAMS, a Ucrânia criou uma bolha de defesa aérea nas cidades principais. Essas zonas não param tudo, mas em Kiev bloquearam muitos ataques. As novas unidades de drones da Ucrânia estão sendo usadas não apenas para atacar, mas para interceptar ameaças que se aproximam. Não é uma zona de exclusão aérea tradicional com caças da OTAN, mas sim um mosaico de defesas caseiro, adaptável e cada vez mais ucraniano. Outro ponto curioso é que, enquanto Washington e Bruxelas ganham destaque, outra potência observa de fora. A China. Pequim adota postura cautelosa, pede paz, oferece apoio diplomático vago e mantém negociações com Moscou. Se a OTAN impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, esse equilíbrio pode ruir. A China pode se sentir compelida a se inclinar ainda mais para o lado da Rússia, pelo menos em seu discurso. Isso pode incluir mais exercícios militares no Pacífico, maior cooperação tecnológica ou acordos econômicos para reduzir o impacto das sanções ocidentais. Não se trata apenas de jatos sobre a Ucrânia, mas de como a ordem global muda quando as grandes potências começam a escolher lados. Se Pequim considerar a ação da OTAN uma ameaça ao seu espaço estratégico, o efeito dominó pode ir além da Europa. E tem mais uma coisa em que os líderes estão pensando, mesmo que não digam isso em voz alta. Se o Ocidente criar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, isso altera não só o campo de batalha, mas também as regras e cria precedente. Um que será lembrado por governos futuros, ativistas e o público global. Quando outra guerra acontecer, seja em Taiwan, Gaza, Sudão ou onde poucos notam. Mesmo assim, as pessoas vão questionar: por que não nós? Por que arriscar pela Ucrânia? Os caças, a escalada. Curiosamente, nossa crise não envolve Irã e Israel, que certamente liderariam essa lista. É por isso que essa pergunta não desaparece. Ela persiste em coletivas de imprensa, na diplomacia de bastidores e na mente dos líderes que administram expectativas. Ao cruzar esse limite e mostrar disposição para derrubar aviões em defesa de civis, justificar a contenção se torna mais difícil. Em outros lugares, a lógica moral muda. O custo político da inação cresce e, de repente, todo conflito vira teste de consistência. Por isso, muitos líderes hesitam. Não por falta de preocupação com a Ucrânia, mas por entenderem as consequências de criar um precedente. Zona de exclusão aérea não é só tática, é um sinal. Ela mostra ao mundo que tipo de violência exige intervenção e qual não exige. Esse sinal pode acompanhá-los até suas fronteiras, alianças e crises. Na era da mídia global e da mobilização instantânea, o precedente é poder. Uma vez estabelecido, é quase impossível reverter. E já que falamos de precedentes, há outro ângulo a analisar. Os motivos para recusar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia são realmente sérios. Cresce a preocupação de que recusar possa custar mais do que o previsto, não só para a Ucrânia, mas para o mundo. Quando o Ocidente diz não, isso já é uma mensagem. Isso diz aos agressores que, se pressionarem o suficiente, podem sair impunes, que se ameaçarem com retaliação nuclear, podem bombardear civis sem consequências sérias. Esse medo funciona, e ao ser transmitido, não se limita ao local. Ela se espalha, chega aos líderes que observam silenciosamente à distância, chega a Pequim, chega a Teherã, chega a qualquer um que esteja se perguntando até onde pode ir antes que alguém intervenha. O perigo cresce se a Ucrânia lutar sozinha no ar e o mundo seguir se contendo, criando também um precedente. Isso mostra que, mesmo diante de agressão contra civis, as nações mais poderosas hesitam, tornando a hesitação uma tática. Isso é estudado, é copiado, vira parte do manual. Para aqueles que veem fraqueza e sabem como usá-la, também existe o risco do cansaço. Com o prolongamento da guerra, as pessoas se distraem, governos mudam o foco e a ajuda cai. Sem grande mudança de estratégia, a Ucrânia pode ter que aceitar menos do que merece. Isso não é apenas uma derrota para a Ucrânia.
É uma derrota para todo país que acredita que fronteiras devem ter significado, que soberania importa, que civis não devem ser usados como moeda de troca. Agora, impor uma zona de exclusão aérea é perigoso. Ninguém nega que não é uma decisão leve, mas o custo de não fazê-lo pode ser ainda pior. Pois se a Ucrânia fracassar e a Rússia mantiver suas conquistas, se o Ocidente for visto como cauteloso demais, a próxima crise será ainda mais difícil de conter. A próxima invasão será mais rápida, o próximo agressor mais ousado, e isso não envolve só a Europa. Se a OTAN recuar dos céus da Ucrânia, o que acontece quando Taiwan pedir ajuda? Se outro país sofrer ataques de mísseis e pedir proteção, a resposta dada à Ucrânia servirá de exemplo. Isso vai moldar decisões futuras. Isso pode construir ou destruir a confiança. Se ela se perde, alianças enfraquecem, a dissuasão some e o mundo fica mais perigoso. É por isso que alguns líderes ainda acreditam que a zona de exclusão aérea deve estar em discussão, não porque querem guerra, mas porque querem evitar uma. Às vezes, o risco de agir é menor que o custo da inação. Proteger civis é uma escolha moral e estratégica. Se os céus seguirem abertos às bombas, as portas seguirão abertas ao caos. Enquanto o debate segue e os riscos existem, continuar negando pode não ser o caminho mais seguro. Pode abrir caminho para algo pior. Por isso, a questão permanece. Não é só sobre a Ucrânia, mas sobre o mundo em que queremos viver. Na reunião de agosto de 2025, Trump e Zelensky saíram sorrindo e falando em cooperação em segurança, mas sem compromisso concreto. Sobre a zona de exclusão aérea, europeus prometeram mais verba e Trump sugeriu defesas ou apoio aéreo limitado num possível acordo de paz, mas tudo era vago. Esse é o cerne desse debate. Uma zona de exclusão aérea parece proteção, mas também é provocação. E às vezes as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Isso torna a situação paralisante para líderes mundiais. Por isso, a opção segue em discussão, mas nunca é adotada. Para a Ucrânia, sustentar essa ideia serve para cobrar os aliados e recordar promessas não cumpridas de 1994. Para o Ocidente, recuar é uma forma de evitar um desastre que poderia envolver a todos. Às vezes, a jogada mais inteligente é aquela que você não faz. Um problema de vídeos como estes, que mostram muitos ataques de drones, mesmo sem ferir humanos ou soldados russos. No vídeo, o YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos, na verdade. Na última semana, tivemos 4 vídeos de guerra desmonetizados, de acordo com o YouTube. Exibir ataques de drones ou imagens e até o próximo vídeo.